E se eu te dissesse que existem profissões que Deus considera malditas, mesmo quando a lei dos homens as chama de nobres? E se Jesus, neste exato momento, estivesse mostrando a você o registro oculto de cada ação que você justificou como trabalho, como dever, como sustento da família, mas que aos olhos do céu era cumplicidade com o mal? Um advogado morreu achando que tinha feito apenas o seu papel. Ele defendeu traficantes, criminosos, homens que destruíram famílias inteiras com drogas e violência. E quando ele atravessou o véu da morte, quando se viu diante da luz que tudo vê, ele ouviu algo que o fez tremer de horror eterno. Você não apenas defendeu o crime, você se tornou parte dele, e agora vai pagar o preço que eles pagarão. Ele pensava que estava cumprindo a lei. Pensava que estava sendo ético. Mas Jesus lhe mostrou algo devastador. Cada vez que ele livrou um culpado, ele condenou dezenas de inocentes que seriam destruídos por aquele homem. E o sangue dessas vítimas agora estava nas mãos dele. Talvez você não seja advogado, mas e se você está fazendo algo parecido? E se você está justificando, apoiando ou até celebrando pessoas e sistemas que espalham o mal, só porque parece inofensivo, só porque é legal, só porque alguém tem que fazer? A verdade que este homem descobriu do outro lado é esta: Deus não aceita a desculpa do dever profissional quando esse dever alimenta a destruição. Ele não aceita neutralidade quando você escolhe estar ao lado do culpado. E o mais aterrorizante, ele viu que jamais haveria perdão para quem conscientemente ajudou o crime a prosperar. A porta da misericórdia se fechou no instante em que ele cruzou para a eternidade. O que eu vi no relato dessa experiência foi aterrador, mas você ainda tem tempo. Quando a luz me envolveu, eu não senti paz. Eu senti o peso de cada escolha que fiz em vida, como se todas elas estivessem sendo projetadas diante de mim em uma velocidade impossível de processar, mas ao mesmo tempo com uma clareza absoluta que me dilacerava por dentro. Eu vi os rostos, todos eles, os traficantes que eu defendi, os criminosos que eu livrei da prisão, os homens que eu sabia serem culpados, mas que eu transformei em vítimas diante do júri. E ao lado de cada um deles, eu vi as vítimas reais, as famílias destruídas pelas drogas que eles venderam depois que eu os libertei. Os jovens mortos em tiroteios, comandados por homens que eu salvei da condenação. As mães chorando sobre caixões de filhos que nunca voltaram para casa porque eu, com minha eloquência e meu conhecimento da lei, devolvi o predador às ruas. Eu sempre me justifiquei. Sempre disse a mim mesmo que era apenas meu trabalho, que todos têm direito à defesa, que a justiça exige que alguém esteja do lado do acusado. Mas ali, naquela luz que tudo vê, nenhuma dessas desculpas importava. Porque eu não estava mais diante de um juiz humano que aceita argumentos técnicos e formalidades jurídicas. Eu estava diante dele. Jesus não precisou dizer uma palavra no início. A presença dele já era o julgamento. Eu senti cada mentira que contei em tribunais, cada verdade que distorci, cada evidência que manipulei para fazer o culpado parecer inocente. E o pior de tudo, eu senti a intenção por trás de cada ação. Porque Deus não julga apenas o que você fez, mas por que você fez. E eu sabia, no fundo da minha alma, que eu não defendia aqueles homens por causa da justiça. Eu os defendia pelo dinheiro, pelo prestígio, pela sensação de poder que vinha de vencer um caso impossível, de enganar o sistema, de ser chamado de brilhante pelos meus colegas. Eu transformei o mal em mercadoria. Eu vendi minha habilidade para proteger quem destruía vidas e recebi muito bem por isso. E agora, diante da luz, eu estava completamente nu. Não havia como esconder. Não havia como argumentar, não havia apelação. Foi então que ele falou. E a voz de Jesus não era suave como eu imaginava quando ouvia sobre ele na igreja.
Era uma voz de autoridade absoluta, de verdade inegociável, de justiça que não pode ser manipulada. Ele disse: Você sabia, você sempre soube. Cada vez que libertou um culpado, você condenou 10 inocentes. E você escolheu isso, não por ignorância, não por erro, mas por ganância. Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina de fogo, porque eram verdadeiras. Eu sabia que aqueles homens eram culpados. Eu sabia que eles voltariam a cometer crimes. Eu sabia que minha vitória no tribunal significava a derrota de famílias inteiras que sofreriam nas mãos daqueles criminosos. Mas eu escolhi ignorar tudo isso. Escolhi colocar meu sucesso profissional acima da vida de pessoas reais. E agora, o preço dessa escolha estava diante de mim. Jesus me mostrou algo que me fez cair de joelhos, mesmo sem ter joelhos naquele estado. Ele me mostrou o destino de cada pessoa que foi prejudicada pelos homens que eu salvei. Um jovem de 16 anos, morto por uma bala perdida em um confronto, liderado por um traficante que eu livrei de uma condenação de 20 anos. Uma mãe de 3 filhos, viciada em crack, fornecido por um homem que eu transformei em réu primário para reduzir sua pena. Um pai de família executado porque testemunhou contra uma quadrilha, cujo líder eu consegui absolver por falta de provas que eu mesmo desconstruí. E Jesus me disse algo que me despedaçou. O sangue deles está em suas mãos. Não apenas nas mãos de quem puxou o gatilho ou vendeu a droga, mas nas suas, porque você abriu a porta para que o mal continuasse. Você foi cúmplice, e cúmplice é culpado. Eu tentei me defender. Tentei dizer que eu estava apenas fazendo o meu trabalho, que o sistema exige que todos tenham defesa, mas ele me interrompeu com uma verdade devastadora. Ele disse: O sistema dos homens não me interessa. Eu julgo a intenção do coração, e o seu coração escolheu o dinheiro ao invés da justiça. Escolheu a fama ao invés da verdade. Escolheu proteger o culpado ao invés de defender o inocente. E então, ele me mostrou algo que eu nunca tinha percebido em vida. Ele me mostrou que cada vez que eu usava minha inteligência para distorcer a verdade, eu estava usando um dom que ele me deu contra os propósitos dele. Deus me deu a capacidade de argumentar, de pensar, de persuadir, não para que eu protegesse o mal, mas para que eu defendesse o bem. E eu perverti esse dom. Eu o transformei em uma ferramenta de destruição. E isso, aos olhos de Deus, era não apenas um erro profissional. Era uma traição espiritual. Era pegar o talento que ele me confiou e usá-lo para fortalecer o reino das trevas. E a recompensa dessa traição estava diante de mim agora, a condenação eterna. Eu vi então o lugar para onde eu estava sendo levado. Não era um lugar de fogo no sentido físico, mas era pior do que qualquer descrição que eu já tinha ouvido. Era um lugar de total separação de Deus, de completa ausência de luz, de desespero eterno. E o que mais me apavorava era saber que eu merecia estar ali, não porque Deus era injusto, mas porque eu tinha escolhido aquilo. Cada decisão que tomei em vida, cada caso que aceitei sabendo que estava defendendo o mal, cada mentira que contei em nome da advocacia, tudo isso foi um passo em direção àquele abismo. E agora, do outro lado da morte, não havia mais volta. Não havia mais tempo para arrependimento. Não havia mais oportunidade de consertar. A porta da misericórdia tinha se fechado no momento em que meu coração parou de bater, e eu estava eternamente preso às consequências das minhas escolhas. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. Jesus me trouxe de volta. Não para a vida plena, mas para um momento de lucidez antes do julgamento final. E ele me disse: Eu não te trouxe até aqui apenas para te condenar. Eu te trouxe para que você seja um alerta, porque há milhões fazendo o que você fez. Há milhões justificando o injustificável, protegendo o mal em nome do dever, da profissão, do sustento.
E todos eles precisam saber, não há neutralidade diante do mal. Quem ajuda o crime a prosperar é tão culpado quanto quem comete o crime. Aquelas palavras ecoaram em mim com um peso que eu nunca senti antes, porque eu percebi que minha história não era única. Eu percebi que há advogados, juízes, políticos, empresários e até mesmo pessoas comuns que, de alguma forma, estão facilitando o avanço do mal. Seja por omissão, seja por lucro, seja por medo de perder status ou dinheiro. E todos eles estão caminhando para o mesmo destino que eu vi. Todos eles estão acumulando uma dívida espiritual que não poderá ser paga do outro lado da morte. Jesus me mostrou que Deus não aceita a desculpa do eu estava apenas fazendo o meu trabalho, quando esse trabalho alimenta a destruição. Ele não aceita o argumento de que todos têm direito à defesa, quando você sabe que está defendendo o culpado e que sua defesa resultará em mais sofrimento para os inocentes. Ele não aceita a justificativa de que é legal quando a legalidade está em conflito com a moralidade divina, porque há uma lei acima da lei dos homens. E essa lei exige que você escolha o lado da justiça, não o lado do lucro, que você use seus talentos para proteger os fracos, não para fortalecer os opressores, que você seja um instrumento de luz, não de trevas. E quando você falha nessa escolha, quando você deliberadamente escolhe o caminho do mal por ganância ou conveniência, você não está apenas cometendo um erro profissional. Você está selando seu destino eterno. E aqui está a pergunta que não quer calar. Quantos de vocês que estão assistindo a isso agora estão fazendo algo parecido? Não necessariamente defendendo criminosos em tribunal, mas de alguma forma facilitando o mal. Apoiando políticos corruptos porque eles favorecem seus interesses financeiros, fazendo negócios com pessoas que você sabe serem desonestas porque o lucro é bom, ficando em silêncio diante da injustiça porque denunciar traria consequências para você, trabalhando em empresas ou sistemas que destroem vidas, mas justificando sua participação porque você precisa do salário. Jesus me mostrou que cada uma dessas escolhas tem um peso eterno e que no dia do julgamento nenhuma dessas justificativas será aceita. Diga aqui nos comentários, você tem coragem de avaliar sua própria vida e admitir onde você pode estar sendo cúmplice do mal? Porque essa admissão pode ser a diferença entre a condenação e a salvação. Quando Jesus terminou de falar comigo, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Um arrependimento tão profundo que parecia rasgar minha alma. Não era apenas tristeza, não era apenas remorso, era a consciência absoluta e irrevogável de que eu tinha desperdiçado minha vida inteira, que eu tinha usado todos os meus talentos, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade de influência para o lado errado, e que agora, quando finalmente enxergava a verdade, era tarde demais para mim. Eu chorei, mas não com lágrimas físicas. Chorei com a essência do meu ser, e naquele choro eu implorei a Deus que me desse uma segunda chance, que me permitisse voltar e consertar tudo, que me deixasse usar o que restava da minha vida para desfazer o mal que eu tinha causado. Mas a resposta que recebi foi clara e definitiva. Seu tempo acabou, mas o tempo deles ainda não. E eu soube que eles eram vocês. As pessoas que ainda estão vivas. As pessoas que ainda têm a chance de escolher diferente. Jesus me mostrou que o maior engano da humanidade é acreditar que o tempo é infinito, que sempre haverá amanhã para mudar, que sempre haverá uma oportunidade de arrependimento. Mas a verdade é que a morte pode chegar a qualquer momento, e quando ela chega, não há mais negociação, não há mais argumento, não há mais defesa que funcione. Você se apresenta diante de Deus exatamente como você é, com o peso exato de todas as suas escolhas. E o julgamento é instantâneo e irrevogável.
E se você passou a vida inteira escolhendo o caminho errado, se você passou anos justificando o injustificável, se você se aliou ao mal por conveniência ou lucro, então o destino que te espera é o mesmo que me esperava. Um lugar de total separação de Deus, de desespero eterno, de lamento sem fim. E o que torna isso ainda mais aterrorizante é que você não poderá culpar ninguém além de si mesmo, porque você sabia, você sempre soube. Eu vi claramente que Deus não condena ninguém por ignorância. Ele condena por rebeldia consciente. Ele condena quando você conhece a verdade, mas escolhe a mentira. Quando você sabe o que é certo, mas faz o errado. Quando você tem a capacidade de ajudar o bem a prevalecer, mas escolhe proteger o mal. E essa era exatamente a minha condição. Eu não era um ignorante que cometeu erros por falta de conhecimento. Eu era um rebelde que usou seu conhecimento para fortalecer o reino das trevas. E agora eu estava pagando o preço eterno dessa rebeldia. Jesus me disse que minha história deveria servir de alerta para todos que ainda estão fazendo escolhas parecidas, para todos que estão usando seus talentos, suas profissões, suas posições de poder para facilitar o avanço do mal. E que a mensagem é simples e direta. Parem agora, enquanto há tempo, porque depois da morte não haverá mais chances. O que mais me destruiu naquela experiência foi perceber que eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter escolhido defender apenas casos onde eu realmente acreditava na inocência do réu. Eu poderia ter recusado os grandes honorários oferecidos por traficantes e criminosos. Eu poderia ter usado minha habilidade jurídica para defender pessoas injustiçadas, não para libertar culpados. Mas eu não fiz nenhuma dessas coisas. Porque eu coloquei meu conforto financeiro, meu status profissional e meu orgulho pessoal acima da justiça de Deus. E essa escolha me custou a eternidade. Jesus me mostrou que cada um de nós recebe talentos e oportunidades específicas de Deus, e que seremos julgados não apenas pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. Eu tinha o talento da argumentação, o conhecimento da lei, a capacidade de influenciar juízes e júris, e eu usei tudo isso para o lado errado. Eu poderia ter sido um instrumento de justiça, mas escolhi ser um instrumento de corrupção. E agora eu estava colhendo o fruto dessa escolha. Antes de ser enviado de volta ao meu corpo por um breve momento, Jesus me deu uma última mensagem para transmitir. Diga a eles que eu conheço cada ação, cada intenção, cada justificativa. Diga a eles que não há como enganar a Deus, que não adianta ir à igreja no domingo se durante a semana você está facilitando o mal. Que não adianta orar e pedir bênçãos se você está usando suas bênçãos para abençoar o que eu amaldiçoo. E diga a eles que o tempo está se esgotando, que eu estou voltando, e que quando eu voltar, ou quando eles morrerem, o que vier primeiro, não haverá mais misericórdia para quem conscientemente escolheu ser cúmplice do mal. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim com fogo. E quando eu voltei ao meu corpo, quando acordei naquele hospital depois de ter sido declarado morto por 8 minutos, eu sabia que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Eu sabia que eu não poderia mais viver da mesma forma. E eu sabia que tinha uma missão: contar essa história para que outros não cometam o mesmo erro. Hoje, eu não sou mais advogado. Eu abandonei aquela profissão porque não consigo mais viver com o peso do que fiz. E dedico cada dia que me resta para alertar as pessoas sobre a verdade que eu descobri do outro lado da morte. Deus não aceita neutralidade diante do mal. Ele não aceita cumplicidade. Ele não aceita justificativas. Se você está, de qualquer forma, ajudando o crime a prosperar, seja defendendo criminosos, seja apoiando sistemas corruptos, seja fazendo negócios com pessoas desonestas, você está condenado.
E a menos que você pare agora, enquanto ainda há tempo, o destino que te espera é o mesmo que quase me consumiu. Um lugar de trevas eternas, de separação total de Deus, de lamento sem fim. E a pior parte é que você não poderá dizer que não foi avisado, porque você está sendo avisado agora, neste exato momento, e a escolha é sua. Continuar no caminho da cumplicidade e da condenação, ou se arrepender, mudar de direção e buscar o perdão enquanto ele ainda está disponível. Porque depois da morte não haverá mais oportunidades. Quando eu abri os olhos naquele leito de hospital, o cheiro de desinfetante e o bip frio das máquinas me trouxeram de volta à realidade que eu conhecia. Mas eu não era mais a mesma pessoa que tinha morrido 8 minutos antes. Meu corpo estava ali, fraco e trêmulo, mas minha alma carregava o peso de uma verdade que me queimava por dentro como brasa viva. Os médicos me olhavam com espanto, os enfermeiros comentavam sobre o milagre, mas ninguém ao meu redor fazia ideia do que eu tinha realmente visto. Ninguém sabia que eu não tinha voltado por acaso. Eu tinha voltado com uma missão. E essa missão é a razão pela qual você está ouvindo esta mensagem agora. Porque Jesus não me trouxe de volta para que eu continuasse vivendo como antes. Ele me trouxe de volta para que eu fosse uma voz de alerta para você. Para que eu dissesse a verdade que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam saber. Se você está facilitando o mal, se você está sendo cúmplice do crime de qualquer forma, seja na sua profissão, nos seus negócios, nas suas escolhas políticas, ou até mesmo no seu silêncio diante da injustiça, você está condenado. E eu sei que essas palavras são duras. Eu sei que elas ferem, mas elas são verdadeiras. E a verdade não existe para te confortar. Ela existe para te salvar. Então eu te pergunto agora, com toda a seriedade que a eternidade exige, você está disposto a continuar no caminho que está? Você está disposto a arriscar sua alma por dinheiro, por status, por conforto, por medo de perder o que você tem? Porque eu te garanto, com a autoridade de quem viu o outro lado, que tudo o que você está protegendo nesta vida não vale nada comparado ao que você vai perder na eternidade. Você não precisa morrer para despertar, mas precisa acordar agora. A porta da misericórdia ainda está aberta, mas ela está se fechando. E quando ela se fechar, seja pela sua morte ou pela volta de Cristo, não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá mais chance de consertar. Não haverá mais negociação. E você vai se apresentar diante de Deus, exatamente como você é agora, carregando o peso de todas as escolhas que fez. Então mude. Agora. Enquanto você ainda respira, enquanto seu coração ainda bate. Porque amanhã pode ser tarde demais. E antes de eu encerrar, preciso te contar algo que me deixa ainda mais perturbado. Porque enquanto eu estava do outro lado, enquanto Jesus me mostrava o peso das minhas ações, eu vi outras almas ao redor. E uma delas me chamou a atenção de uma forma aterrorizante. Era uma mulher, uma professora, e ela estava sendo julgada por algo que eu nunca imaginei que pudesse levar alguém à condenação eterna. Jesus lhe mostrou que ela tinha destruído a fé de centenas de crianças ao longo de sua carreira. E ela tinha usado sua posição de autoridade para plantar dúvidas sobre Deus, para ridicularizar a Bíblia, para ensinar às crianças que não existe certo ou errado absoluto. E o julgamento que ela recebeu foi devastador, porque Jesus lhe disse algo que me fez tremer. Melhor seria para você que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e você fosse lançada no mar do que ter feito tropeçar um desses pequeninos. E eu vi o destino dela, e foi pior do que o meu, muito pior. Porque corromper a mente de uma criança, roubar a inocência espiritual de um pequenino é um dos pecados mais graves aos olhos de Deus.
E há milhares de professores, educadores, influenciadores e até mesmo pais fazendo exatamente isso neste momento. E todos eles vão prestar contas. Em breve, eu vou contar essa história completa aqui no canal. E te garanto, o que você vai ouvir vai abalar tudo o que você pensa sobre educação, sobre criação de filhos e sobre o que realmente significa proteger uma criança. Agora, se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o peso da verdade que foi revelada aqui, então você tem uma responsabilidade. Você não pode simplesmente assistir a este vídeo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Porque agora você sabe. E quem sabe e não age é tão culpado quanto quem comete o erro. Então eu te peço, compartilhe este vídeo. Envie para aquela pessoa que você sabe que está no caminho errado. Marque nos comentários alguém que precisa ouvir esse alerta, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma alma da condenação eterna. E se inscreva neste canal, ative o sininho, porque as revelações que estão vindo são ainda mais impactantes. Estamos vivendo os últimos dias. E cada vídeo que publicamos aqui é um pedaço da verdade que Deus está revelando para preparar o seu povo. Não deixe de assistir ao próximo. Sua eternidade pode depender disso. E nos comentários, eu quero que você seja honesto. Em que área da sua vida você percebeu que pode estar sendo cúmplice do mal? Escreva aqui. Confesse, porque essa confissão pode ser o primeiro passo do seu arrependimento verdadeiro. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que nenhum de nós precise descobrir essa verdade tarde demais.